Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E são exatamente agora 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Valoriza esse vídeo, tá? Valoriza, porque daqui vai sair ouro, porque o Senhor ministrou muito comigo e eu sei que vai ministrar a sua vida também. Eu não tenho outro horário para fazer e trazer conteúdo para vocês, então eu tô aqui essa hora trazendo algo muito impactante, que sei que vai impactar a sua vida. Por quê? Porque esse vídeo veio de um comentário daqui do YouTube, tá? Esse vídeo está sendo produzido totalmente direcionado por Deus, porque uma jovem me fez essa pergunta e eu percebi que todas as vezes que eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram, se você não me segue, já me segue lá pra gente ter essa interação, vou deixar aqui na descrição o link. Então, todas as vezes que eu abria uma caixinha, eu sempre tenho essas perguntas, né? Então eu falei, isso é muito importante, preciso trazer. Só que o Senhor me fez entender que eu não posso trazer uma resposta dessa pergunta de uma forma tão rasa, né? Então eu pedi uma direção e o Senhor me fez trazer uma temporada dentro de uma sequência de 3 vídeos. Então serão 3 vídeos sobre o mesmo tema. E qual? Encontrando o meu propósito. Então hoje nós estaremos iniciando essa temporada maravilhosa. Então desde já eu quero te pedir, deixa o seu like, deixa o seu joinha para o YouTube entender que é um vídeo relevante, para as outras pessoas também conseguirem encontrar o seu propósito, a sua direção, porque esse vídeo vai fazer a sua vida tomar um rumo que talvez você ainda não tenha encontrado. Compartilhe esse vídeo com todo mundo e se inscreva nesse canal. Tem muitas pessoas nos assistindo. Eu vi que tem muitas pessoas novas chegando, mas não se inscrevem aqui no canal e não deixe seu joinha. Então, assim como eu estou sendo aqui um instrumento de Deus para a sua vida, me abençoe também. Vamos lá, já peço para você, pega sua caneta, pega seu papel, seu bloquinho de nota, porque você tem que anotar tudo isso aqui para você ter isso como bagagem para sua vida também. Pega aí, ó, tua água, teu café, tua xícara, tua... Vambora! Então, o primeiro vídeo dessa sequência, dessa temporada, será o início da jornada, tá? Isso aqui é maravilhoso, porque nós precisamos entender que essa jornada tem um início, meio e fim, e nós iremos falar sobre isso aqui, tá? Mas a pergunta que vai mudar muita coisa na nossa vida e que, né, vai trazer um clareamento para nós é o seguinte: o que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da minha vida, né? Eu acredito, porque eu já me fiz muito essa pergunta e eu acredito que essa é uma pergunta que a maioria dos seres humanos se fazem, né? Tá, para que eu fui criado? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? O porquê que eu estou na Terra? Qual é o meu objetivo de vida, né? Enquanto a gente não encontra esse objetivo, a gente bate o pé em uma coisa, bate a cabeça em outra coisa, a gente fica procurando até encontrar. E aí olha o que se fala em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre de sua mãe, eu o escolhi. Isso aqui é lindo. Porque nós precisamos entender a primeira coisa desse vídeo, que é o primeiro tópico, que é essa pergunta que nós nos fazemos, e existe uma resposta. Qual? Você não é um acidente. Você é um propósito ambulante. Se você entende que qual é o sentido da minha vida, se você entende que você é um propósito debaixo dos céus, que você tem uma direção, você tem um caminhar, você tem um sentido a trilhar, muitas coisas vão mudar na sua vida. Mas você precisa entender, né? Clarissa, qual é esse sentido? Parece que eu tô procurando e eu não encontro o sentido na minha vida. É porque nós estamos batendo cabeça e nós estamos procurando o sentido da nossa vida em coisas superficiais, em coisas pequenas, em coisas supérfluas, em coisas passageiras. Só que aqui tá o segredo. O propósito da nossa vida está em uma pessoa. Quando eu entendi isso, gente, muita coisa mudou na minha vida. Olha, se eu disser pra você que, na verdade, tudo na minha vida foi transformado quando eu entendi que eu não procuro por um propósito, mas eu vivo por esse propósito, muita coisa mudou. Você não procura o propósito da sua vida, porque o seu propósito de vida
é uma pessoa. Você vive por ele, você respira por ele, você caminha por ele. Esse propósito é Jesus. Não tem outro propósito de vida para ser guiado, para ser trilhado, para ter a direção da sua vida. Ele mesmo vai dizer isso em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele está dizendo? Eu sou a sua direção. Eu sou o seu propósito de vida. Se você entende isso, o meio do caminho, eu já te dei a resposta aqui do seu propósito. Qual é o meu propósito, Clarissa? Jesus Cristo. Se você entender isso, os restantes do vídeo vão ser fáceis de você entender. Então pega isso para sua vida. Você não procura um propósito. Você vive por esse propósito, porque esse propósito está vivo e é o próprio Jesus Cristo. Se você entende isso, a gente precisa ir agora para o segundo tópico. Assim é 4, né? Mania de fazer as coisas em dupla. Você precisa ir para o segundo tópico. Qual é o segundo tópico? Propósito é uma rota e não o destino. Tá? Entenda isso aqui. Tá, Clarissa, mas você me disse que Jesus é o propósito da minha vida. Ok, mas Jesus também não é o meu destino? Então a gente vai entender isso aqui. Olha só. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o processo está te elevando, né? Vou deixar aqui no card para você ir lá assistir, aqui na descrição o link, porque esse vídeo eu estou dentro do hospital com o meu filho internado. E quando eu tô com meu filho lá internado, Deus me simplesmente vira para mim e fala, liga a câmera e grava. Aí eu, não é possível. Não é possível, Deus tá mandando eu gravar. Eu tô dentro do hospital com o meu filho, em ponto de ser entubado aqui, e o Senhor me manda gravar. O Senhor assim, pega e vai gravar. E nesse vídeo eu falo como nós precisamos passar pelo processo, pois esse processo não está nos destruindo, esse processo está nos elevando. Quando Deus falou isso comigo, ele dizia, o processo está te amadurecendo, o processo está te levando a lugares mais altos. Aí, nós temos algo maravilhoso que a Bíblia diz. Romanos capítulo 5. E hoje, gente, deixa eu falar isso aqui rapidinho com vocês. Eu sempre estou trazendo aqui diferentes versões de Bíblias, né? Porque eu acho muito importante nós termos diversificações de Bíblias para a gente ter diversificações de traduções. E hoje eu tô com a Bíblia da Mulher, tá? Essa versão aqui é maravilhosa. Vou deixar o link para você, mulher, adquirir aqui embaixo. Ela tem um estudo maravilhoso sobre todas as mulheres da Bíblia, tudo que se passa, história, prefácios, referências embaixo se você precisar. Tem coisa muito boa. Essa Bíblia aqui ela é muito completa. Então, você, mulher, adolescente, jovem, que quer uma Bíblia completa de estudo, para você ter uma compreensão mais fácil, essa Bíblia aqui vale muito a pena. Vou deixar para vocês aqui a referência na descrição, tá? Romanos capítulo 5, versículo 3, olha o que diz. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, também sabendo que a tribulação produz paciência. Então vamos lá. Tribulação mais paciência é igual processo, tá? Entenda isso para você nunca mais esquecer. Tribulação mais paciência é igual processo. Nós estamos passando por processos, dificuldades, porque nós precisamos amadurecer. Então, isso é um processo. O processo leva à experiência. É igual propósito. Quando você entende isso, você começa a clarear a sua mente. Todas as vezes que nós passamos por dificuldades, processos que parece que vão nos sucumbir, é aí que nós estamos adquirindo experiência em Deus. Nós nos aproximamos, nós mergulhamos, nós temos intimidade. Então você começa a trilhar um novo caminho, João capítulo 14, quando você passa pelos processos. E aí entra o último versículo, que é o 4. E a experiência, a esperança. Isso aqui é lindo.
Esperança é igual destino. Se você compreender esse fechamento aqui que eu estou dizendo para você, tudo vai se completar. O processo da nossa vida, o processo da nossa história nos leva a um propósito. E este propósito está nos caminhando para o nosso destino. E o nosso destino é estar para sempre com Jesus Cristo. Então entenda, o propósito da sua vida, que é Jesus Cristo, que você precisa viver por Ele, é o seu caminho, é a sua rota, é a sua direção. Ele é a bússola, Ele é o seu caminho, Ele é a sua verdade, Ele é a sua vida. Se você entende isso, você entende que Ele está te levando a um destino, e esse destino é para toda a eternidade. O seu destino é a eternidade. Então, se você entende, você não pode parar no propósito. O seu propósito é Jesus Cristo. Você não pode parar nele. Ah, não, para mim tá bom, tá confortável, já tô aqui. Não, você precisa trilhar um caminho. E nessa sequência de vídeo, hoje vai ser um vídeo bem resumidão sobre isso, porque eu quero que você entenda o básico do básico. O propósito da sua vida é viver para Deus. Clarissa, como que eu consigo então entender isso? Eu vou deixar para você um link aqui embaixo que vai mudar a tua vida, porque esse vídeo está sendo a partir de um livro que eu li, do Rick Warren. Ele escreveu um livro que mudou a minha vida. Esse livro transformou todo o meu pensamento de tudo, assim, sobre propósito, chamado, direção. Quando eu compreendi a dimensão do que é realmente o propósito de Deus na nossa vida, muita coisa mudou. Então eu quero falar isso com você. Vou deixar para você adquirir. A cada dia, né, são 40 dias, né, dentro desse livro, você vai seguir as direções, você vai ler, você vai entender por que você foi criado, para que você foi criado. E é lindo, esse livro é maravilhoso. Tem dificuldade de encontrar o seu propósito, não está compreendendo? Assista todos os vídeos que nós iremos colocar dentro dessa temporada e adquira esse livro, porque isso vai te transformar. Tem uma frase dentro desse livro que eu acho fenomenal. Quando eu li, eu falei, cara, é esse. Quando eu peguei esse feeling, muita coisa mudou. Esta frase: você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida jamais fará sentido. E a gente lembra da primeira pergunta lá em cima: qual o sentido da minha vida? Se você guardar isso aqui no seu coração, muita coisa vai mudar. Você foi criado por Deus e para Deus. Então entenda, você foi gerado por Ele. Se você foi gerado por Ele, você precisa amá-lo acima de todas as coisas, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Se você foi criado por Ele, você deve a sua vida a Ele, mas não por obrigação, por gratidão. E se você foi gerado para Ele, você foi gerado por um propósito, e esse propósito é viver a extensão da vida dele. Hoje nós somos imagem e semelhança do Filho de Deus. E se nós fomos criados para Ele, nós devemos viver a nossa vida constantemente entregues a Ele, uma vida devota, uma vida entregue, para que todos que estão ao nosso redor possam contemplá-lo, para que vejam que nós somos a extensão de quem Ele é. E entenda de uma vez por todas: o propósito já está estabelecido. A sua vida já tem uma direção, e essa direção é Jesus Cristo. Temos muita dificuldade de compreender isso, porque hoje tem sido pregado que Deus vai te dar, você tem um propósito nessa terra, você tem algo muito maior. E o propósito nessa terra que você tem é fazer com que Jesus seja apregoado, que Jesus seja aparente, que Jesus possa resplandecer através da sua vida, porque esse é o maior propósito das nossas vidas. Tem um chamado, tem uma direção, tem algo particular? Tem, mas nós precisamos entender que há 2 propósitos na nossa vida. E primeiro é o geral. E o geral é o que nós estamos falando hoje. E nós temos o segundo, que é individual, que nós iremos falar nos próximos vídeos. Então, fica
Assista aos próximos vídeos que você vai entender o seu chamado e o seu propósito particular, individual, mas entenda que há um propósito coletivo como igreja. E esse é o principal. Esse é o que nós devemos cumprir com finco e devoção ao Senhor. O seu propósito está em seguir uma direção, um caminho, uma pessoa. Se você entende isso, fica nos próximos vídeos que vai ser muito mais fácil de você compreender o seu chamado particular. Deus te abençoe, que esse vídeo possa te abençoar, que esse vídeo possa transformar a tua vida, o teu pensamento, algumas coisas possam cair por terra e que o seu pensamento possa ser elevado, não em coisas superficiais ou coisas terrenas, mas na eternidade. Nós estamos em um caminho, seguindo uma rota, porque o nosso destino, que é a eternidade, breve, nós iremos alcançar. Deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com todo mundo, encaminha, se inscreve. Até o próximo vídeo.